Eu vou começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta bem impactante. Você acredita em Deus? Essa é uma pergunta muito complicada de se fazer e de responder. Então, eu vou pedir a você que aguarde um instantinho, nós vamos passar a vinheta. Você, enquanto passa a vinheta, se inscreve, clica, compartilha e faz desse vídeo uma possibilidade do conhecimento de outras pessoas. Perguntar a alguém ou perguntar a você se acredita em Deus, nós precisamos primeiro ter uma conexão para que a gente possa ter um consenso comum do que é Deus, não é? A maioria das pessoas imagina que Deus é o nome de uma entidade. Não. Deus é um substantivo que designa uma pessoa, uma coisa. Há diversas oportunidades ao longo de todas as formas de religião de se entender ou de se tentar dar um nome, uma pessoalidade para Deus. Quando você imagina, por exemplo, na ideia do judaísmo, né? Você vê o tetragrama sagrado, né? De Yahvé. Outras formas de cristianismo falam em Jeová, falam em... enfim. E se nós sairmos da ideia judaico-cristã, nós temos diversas outras denominações para esse mesmo Deus. Seja o Deus único, seja o Deus trino, como na matriz africana, você tem o Lorum, você tem o Oxalá, não importa o nome. O que importa é a gente entender que esse substantivo que nós utilizamos como Deus, referência de uma entidade criadora, e eu naturalmente prefiro a ideia de Deus não personificado, não colocado como pessoa, e sim de Deus como verbo. Por quê? Porque verbo é ação. Então, quando eu penso em Deus como o verbo, aquele que faz, aquele que acontece, aquele que executa, eu posso dar a ele o nome que me interessar. Gostaria de chamar a atenção para vocês que, ao gravarmos em ar livre, nós temos motocicletas, nós temos caminhões, nós temos motores, até latidos de cachorro. Não sei, ó, tá vendo? Foi chamada, ela compareceu. Mas na ideia desse Deus, verbo, você pode entender o efeito que se traz para a criação. Faça-se a luz, separe-se o céu das águas, e assim esse verbo se traduz em uma ação. Então, a pergunta se você acredita em Deus se separa um pouco da ideia de Deus personificado para a ideia de Deus em ação, para a ideia de Deus em atuação, para a ideia de Deus interferindo de maneira ativa na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. E há uma forma da gente imaginar isso, porque parece que nós estamos falando de uma questão religiosa, mas não, nós estamos falando de uma questão fisiológica. Ou seja, se eu colocar um aparelho de avaliação de ondas cerebrais e colocar alguém falando de Deus para quem está sendo examinado, suas ondas cerebrais estarão vibrando numa determinada frequência. Se eu colocar esta mesma pessoa exposta a uma música tipo rock pesado,
as vibrações cerebrais dessa pessoa também estarão vibrando em outra frequência. Então, a gente pode dizer que Deus funciona como uma frequência. E conversar com Deus pode ser a gente tentar buscar esta sintonia, esta frequência e sintonizá-la. Se você quiser entender um pouco mais sobre conversar com Deus, você pode ver aqui na descrição, nós temos um e-book bem detalhadamente falando sobre o assunto, onde você aprofunda mais essa realidade. Outra coisa é entender que esse conversar com Deus não é necessariamente a utilização de uma fórmula. Não se prenda a uma fórmula, não se prenda a orações tradicionais. Nada contra, se isso acalmar o seu espírito, para que você, num determinado momento, inicie uma conversa. Pode ser um recurso, mas entenda que quando eu frisei ainda há pouco que a ideia de Deus como verbo, esse verbo precisa de uma ação nossa também. Então, é muito tranquilo você chegar num determinado momento do seu dia e eu faço a sugestão para você firmemente, senta num cantinho, sossegado. Assume uma posição que seja confortável para você. Procure concentrar no seu pensamento, na sua respiração, por exemplo. E aí, inicie uma conversa como se você estivesse falando com seu melhor amigo, como se você estivesse falando com aquele indivíduo que você pensa como capaz de entender as suas necessidades, capaz de entender as suas dificuldades, capaz de entender a sua dor. Com certeza, nesse momento, quando você verbaliza a sua dor, a sua necessidade, o seu momento, você vai estar sendo ouvido, porque a sua vibração, a sua frequência vai estar aumentando e ela vai entrar em sintonia com essas frequências que nós chamamos frequências de Deus. Existe inclusive um determinado tom de canto, que é uma frequência vibracional de canto, que é chamada frequência de Deus. É uma frequência muito específica que poucas pessoas conseguem atingir. Pensa dessa maneira e você vai ver um Deus próximo, bem próximo de você, para não dizer dentro. Se você gostou da ideia, converse com Deus. Vai ficar muito melhor a sua vida. E compartilhe, dê o seu like, faz aí a sua inscrição se você não fez. Ativa o nosso sininho e nós estamos aqui ao tempo dispostos a trazer também os sons do mundo para compartilhar com vocês.